Hoje a gente vai mergulhar numa fábula. Uma fábula sobre controle, sobre falha e sobre aquela sabedoria, sabe? A que nasce de uma ferida. É uma história que nos provoca a pensar onde será que termina a força e começa o medo. Vamos juntos nessa jornada? Olha só, essa imagem já entrega a chave de tudo, né? A força aqui não é a que explode para fora, mas aquela que segura, que sustenta por dentro, que contém. É uma ideia muito poderosa e é ela que vai guiar toda a nossa história ao lado de um personagem que, olha, é inesquecível. E a nossa história começa bem aqui, com o jovem touro que tinha uma convicção, a de que o mundo todo ele podia caber num plano perfeito. Então, conheçam Bauli, um jovem touro, sabe? Disciplinado, obstinado e com essa busca incessante por controlar o que não se controla, o imprevisível. A inteligência dele, nossa, era admirada, mas a rigidez, essa era temida. E o mais interessante é o que estava por trás de tudo isso, né? Um medo profundo. Não era só o medo de errar, era o pavor do caos, sabe? Daquele momento que foge do script. Ele buscava certezas num mundo que, vamos combinar, é pura imprevisibilidade. E o lugar onde tudo isso acontece é fundamental. Elem Tahar, uma escola, mas não uma escola qualquer. Lá não se aprendia a vencer, se aprendia a se desenvolver, a se transformar. Um lugar para aprender a fluir, a se adaptar, ou seja, exatamente o contrário de tudo que o Bauli buscava. E é claro que esse contraste ia gerar o grande conflito da história. E agora a gente avança, porque é aqui que o mundo de Bauli vai se colocar à prova de verdade. Pensa só no desafio. Para alguém como Bauli, isso era o pesadelo. Atravessar Velor, o labirinto emocional. Um lugar sem mapas, onde as escolhas são vivas. Um lugar que muda a cada passo, que não responde à lógica, mas sim à intuição. Quer dizer, não era um teste que dava para estudar ou prever. Era, na verdade, um convite bem direto. Sinta, não pense. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, o Bauli, tudo preparado, rotas desenhadas, respostas simuladas, controle total. Do outro lado, Elion, um jovem cavalo. Ele não organizou nada, ele escutou, não controlou, sentiu. São duas lideranças completamente diferentes, né? Duas maneiras de enxergar a vida. E foi bem ali, no coração do labirinto, que toda aquela estrutura do Bauli começou a desmoronar. Mas não foi um colapso barulhento, não. Foi uma queda silenciosa. E chegamos no ponto-chave. Diante do imprevisível, todo aquele plano do Bauli virou pó. E ele paralisou. Simplesmente travou. O medo de fazer a escolha errada foi tão grande, mas tão grande, que ele não conseguiu fazer escolha nenhuma. E essa indecisão, sabe, se espalhou pelo grupo que nem uma névoa gelada. De repente, estava todo mundo imobilizado. E esse é um momento. O clímax silencioso da queda dele. O chifre que trinca não é só físico, entende? É o som visível da certeza dele se partindo, do controle se estilhaçando. A dor de fora não foi nada, absolutamente nada, perto do eco ensurdecedor de tudo aquilo que ele acreditava se quebrando por dentro. Mas é justamente aqui, no meio da dor, no meio da falha, que a história de Bauli realmente começa a virar. Aquela fratura no chifre se tornou uma abertura. Uma ferida que, em vez de deixar ele mais fraco, o forçou a desenvolver uma coisa nova, a escuta. Foi através da própria dor que ele aprendeu a perceber o que antes ele nem via. O fracasso, no fim das contas, virou a semente da sua sabedoria. E foi assim que nasceu a figura que a gente conhece, o Minotauro. Mas, veja bem, não um monstro, um mentor. Uma criatura que tem uma sabedoria que não vem de acertar sempre, mas de ter aguentado o peso do erro. Meio força, meio medo e, por isso mesmo, inteiro controle. É essa dualidade que, no fundo, o torna completo. Então, o que a gente tira dessa fábula? Primeiro, não decidir já é uma decisão, e com consequências. Segundo, quem tenta controlar cada detalhe acaba sufocando o presente, o agora. E por último, talvez o mais forte de tudo, quando a insegurança grita mais alto que a coragem de sentir, o silêncio vira uma prisão. E no fim, a história de Bauli deixa essa reflexão pra gente. Uma pergunta para levar por aí. Em que momentos da nossa vida o medo de errar é tão grande que nos impede de simplesmente sentir e escolher? Quantas vezes a gente fica esperando o mapa perfeito em vez de só começar a caminhar? É algo pra gente pensar, não é mesmo?